coloca na minha conta, a frase mais perigosa de Paulo em todo o Novo Testamento. Você já reparou que uma das frases mais subversivas do Novo Testamento não está em Romanos nem em Gálatas, mas em uma carta tão pequena que a maioria dos cristãos quase nunca lê? Uma única sentença, escrita por um prisioneiro em Roma, desafia silenciosamente todo o sistema escravista do império. Se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. O que você está prestes a descobrir foi escondido à vista de todos. Essa não é apenas uma frase bonita de perdão. É uma bomba teológica plantada no coração do mundo antigo e ignorada pelo mundo moderno. O que realmente aconteceu entre Paulo, Filemão e Onésimo? E por que essa frase pode ser a assinatura secreta da verdadeira maturidade espiritual? Hoje, nós vamos desenterrar a carta mais perigosa que você não está lendo. A maioria das pessoas lê Filemão como uma nota de rodapé devocional, uma cartinha simpática, pessoal, quase insignificante diante dos grandes tratados de Paulo. Mas e se Filemão for, na verdade, um laboratório em miniatura, onde Paulo coloca em prática tudo o que prega sobre graça, reconciliação e cruz? Pense no enredo: um apóstolo preso, um senhor cristão de posses, um escravo chamado Onésimo, provavelmente fugitivo, endividado, culpado. Uma carta curta, discreta, mas teologicamente explosiva. No centro de tudo, uma frase que a maioria lê, mas quase ninguém enxerga: se ele te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Este detalhe muda completamente o significado do texto, porque quando Paulo escreve isso, ele não está apenas sendo bonzinho. Ele está subvertendo o próprio código jurídico romano, o sistema social de honra e vergonha, e até a nossa forma moderna de fazer igreja. O mistério é simples, mas perturbador. Por que Paulo, um prisioneiro, decide assumir uma dívida que não é dele, por um escravo que a lei considerava quase um objeto, arriscando a relação com um líder rico e influente? E mais, por que essa postura silenciosa de Paulo é talvez um dos retratos mais concretos do que significa viver a cruz em escala humana? O que acontece depois é ainda mais perturbador. Quando você percebe que essa pequena carta não fala apenas de Onésimo, ela fala de mim e de você. Para entender o peso dessa carta, é preciso entrar no mundo de Paulo. Um mundo em que a palavra escravo não é metáfora espiritual, é estrutura econômica. 3.1 O império, sustentado por correntes. No século I, o Império Romano era literalmente construído sobre o trabalho escravo. Estima-se que em certas regiões do Império, até um terço da população fosse escrava. Escravos eram vistos juridicamente como instrumenta vocalia, ferramentas que falam. Não tinham personalidade jurídica. Não podiam apelar à lei contra seus senhores. Seu corpo era propriedade alheia. Um escravo fugitivo era, em tese, um criminoso. A punição podia ir de marcação com ferro em brasa, até crucificação. Onésimo não é um personagem abstrato. Ele é um corpo vulnerável, circulando por um sistema que o trata como coisa. 3.2 A situação de Paulo, quando escreve a Filemão. Paulo está em prisão domiciliar. Confira Atos 28, 16, 30 a 31. Ele não é um empresário rico escrevendo de um escritório confortável. É um homem, limitado fisicamente, com sua mobilidade controlada, mas espiritualmente livre o suficiente para reorganizar o mundo à sua volta. Ele recebe Onésimo em Roma. Como esse encontro acontece, o texto não detalha. Filemão 1, 10 a 12.
E é aí que a imaginação informada entra. Talvez Onésimo tenha fugido de Colossos para Roma. Talvez estivesse endividado, culpado ou tendo causado prejuízo a Filemon. O texto sugere isso em 1:18. Em Roma, no caos urbano, ele cruza o caminho de Paulo, o mesmo Paulo que evangelizou seu Senhor no passado. Coincidência? A maioria das pessoas nunca percebe isso, mas na teologia de Paulo não existe coincidência, existe providência. 3.3. Quem é Filemon? Filemon não é apenas um cristão comum. Parece ser um homem de posses. Há uma igreja que se reúne em sua casa. Filemon 1:2. É chamado de nosso cooperador. 1:1. Provavelmente um líder respeitado na comunidade de Colossos. Em outras palavras, ele é alguém com reputação, patrimônio e poder social. Alguém para quem um escravo fugido não é apenas um drama pessoal, é também um risco jurídico e social. É nesse tabuleiro tenso que Paulo move suas peças, não pela lógica da política, mas pela lógica da cruz. Agora, vamos entrar na carta, não como quem lê um cartão de agradecimento, mas como quem examina um documento jurídico clandestino e uma bomba teológica embrulhada em afeto. 4.1. Paulo ressignifica Onésimo. Paulo chama Onésimo de meu filho, que gerei nas minhas prisões. Filemon 1:10. Meu próprio coração. 1:12. E pede que Filemon o receba, não mais como escravo, mas como irmão amado. 1:16. No mundo romano, tudo grita: devolva o escravo e preserve a ordem. Paulo murmura outra lógica: devolva o irmão e preserve o amor. Perceba o movimento. Onésimo, para a sociedade, é prejuízo. Para a lei, é problema. Para a economia, é ferramenta defeituosa. Para Paulo, é propósito em processo. O que você está prestes a perceber é que Paulo não discute a instituição da escravidão diretamente aqui. Ele faz algo mais perigoso. Ele altera a forma como Filemon vê Onésimo. E quando a visão muda, o sistema começa a trincar por dentro. 4.2. A lógica da dívida. Aqui entra a cena mais escandalosa. Se ele te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. Filemon 1:18-19. No contexto do mundo romano, dívidas eram sagradas. Honra financeira era identidade. Assumir a dívida de outro não era um gesto minuplis. Era quase uma autodoação de reputação. Paulo faz 3 coisas aqui. 1. Reconhece a realidade da dívida. Ele não nega o dano. Não romantiza Onésimo. Ele admite: se houve perda, ela é real. 2. Transfere a responsabilidade. Ele diz, em essência: Filemon, se você enxergar prejuízo, olhe para mim. O alvo da cobrança sou eu, não ele. 3. Espelha a cruz em miniatura. A maturidade cristã começa quando paramos de exigir nossos direitos e começamos a assumir responsabilidades que não são nossas. Paulo não está apenas escrevendo teologia, ele está encenando teologia. Ele não está só pregando sobre Cristo que assume nossa dívida, Colossenses 2:14. Ele está em escala humana dizendo: deixa que eu pago. Isso não é coincidência. É cristologia encarnada numa situação corriqueira. 4.3. A inversão silenciosa de poder. Observe outro detalhe que a maioria nunca vê. Paulo poderia ordenar, Filemon 1:8, mas escolhe rogar por amor. 1:9. Ele abre mão da autoridade formal para trabalhar no campo da consciência. No sistema romano, o jogo era: quem tem poder, manda. Quem tem menos, obedece. Paulo inverte. O apóstolo preso assume dívida. O senhor livre é confrontado em amor. O escravo culpado é acolhido como irmão. Essa inversão não é apenas ética,
é escatológica, é o reino de Deus esbarrando no Império Romano, não com espadas, mas com uma assinatura embaixo de uma dívida, e o que acontece depois é ainda mais perturbador. Quando você percebe que Filemon agora precisa decidir se vai ser apenas um cristão respeitável socialmente ou um discípulo disposto a perder por amor. Chegamos ao coração da carta. Não é apenas sobre um acerto de contas entre três homens. É sobre a anatomia da cruz aplicada à vida real. 5.1 Coloca no meu nome como chave cristológica. Quando Paulo diz, lança tudo em minha conta, ele está fazendo em escala humana o que Cristo faz em escala cósmica. Em 2 Coríntios 5:21, Paulo escreve que Cristo se fez pecado por nós. Em Colossenses 2:14, ele fala do escrito de dívida que foi cravado na cruz. Em Gálatas 2:20, ele declara, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, em Filemon, sem usar as grandes fórmulas, Paulo encarna o mesmo padrão. Alguém inocente assume, voluntariamente, o lugar do culpado, para que o culpado possa voltar, não como condenado, mas como restaurado. Colocar no meu nome é viver a cruz em pequena escala, é dizer, eu pago o preço para que outro possa recomeçar. O que você está prestes a entender é que para Paulo não existe evangelho abstrato. Se a graça não mexe na nossa conta emocional, social, financeira, relacional, então não é graça, é discurso. 5.2 A maturidade espiritual como disposição de perder. Muitos cristãos acham que maturidade é ter mais conhecimento, dominar mais doutrinas, debater melhor na internet. Mas aqui, Paulo mostra outro critério. Maturidade é a capacidade de assumir dívidas que não são suas, por amor. Ele protege uma vida, ele arrisca a reputação, ele oferece o próprio crédito, ou seja, ele não defende posição, ele não calcula apenas o prejuízo, ele não encerra histórias, ele não bloqueia pessoas. Essa é a lógica do reino. O evangelho não é sobre ganhar vantagem, é sobre perder por amor. E aqui está o ponto mais perturbador. Na carta, a questão não é quem te deve, Filemon. A questão é quem você está disposto a salvar ao ponto de pagar o preço por ele. 5.3 Filemon diante do espelho da cruz. Filemon agora carrega um peso invisível. Ele pode receber Onésimo como escravo punido, reafirmando a lógica do império, ou como irmão restaurado, assumindo a lógica da cruz. Se ele escolhe punir, ele mantém a ordem social. Se ele escolhe perdoar e aceitar, ele entra no risco divino de parecer fraco diante da cultura. A carta não registra a reação de Filemon. O silêncio do texto é intencional. Porque, na verdade, a pergunta não é sobre o que Filemon fez, é sobre o que você vai fazer com os onésimos da sua história. Agora o texto sai da casa de Filemon e entra na sua, porque Onésimo não é apenas um personagem antigo. Onésimo é todo aquele que te feriu, te deve, te causou dano emocional, espiritual ou material. E Paulo, nesse roteiro cósmico, representa todo aquele que decide dizer, em vez de te cobrar o que você me deve, eu escolho assumir esse prejuízo para que a história não acabe em destruição. Hoje, fazemos o contrário. Defendemos posição, calculamos prejuízo, bloqueamos pessoas, encerramos histórias rapidamente. Nós transformamos conflitos em sentenças definitivas. Parentes viram estranhos, irmãos em Cristo viram adversários virtuais, casamentos se tornam trincheiras de acusação mútua. E então vem Paulo, da sua prisão domiciliar, sussurrar no século 21. O reino não cresce por cálculo, cresce por entrega. Talvez Deus esteja esperando líderes que não apenas liderem,
mas assumam dívidas emocionais de outros. Pastores que arriscam reputação para proteger pessoas e não apenas estruturas. Cristãos que priorizam gente acima de patrimônio, nome, ego. Comunidades inteiras dispostas a dizer: se houve perda, nós assumimos. O que importa é que alguém tenha chance de recomeçar. Pensa nas suas relações hoje. Quem é o seu Onésimo? Quem você classificou como prejuízo, problema, acusado? Em que histórias você decidiu apenas preservar sua razão, em vez de preservar a pessoa? A maturidade espiritual verdadeira não é medir quem está certo, é decidir quem você está disposto a salvar, mesmo que isso custe algo que você tem direito de exigir. No fim, a carta a Filemon é pequena, mas o eco dela é gigantesco. Ela nos lembra que um império inteiro pode ser sustentado por escravos, mas o reino é sustentado por gente disposta a assumir dívidas alheias. Homens tratados como ferramentas podem se tornar irmãos quando alguém escolhe enxergar propósito onde o sistema só vê prejuízo. A teologia mais profunda não está apenas em grandes tratados doutrinários, mas em decisões discretas, quase secretas, de pagar o preço por alguém. Coloque no meu nome não é apenas uma frase, é a assinatura da maturidade espiritual. A pergunta que fica não é quem te deve. Essa é a pergunta do mundo. A pergunta do reino é outra. Por quem você está disposto a perder para que essa pessoa possa viver? Onésimo poderia voltar como escravo punido, mas pode voltar como irmão restaurado. Tudo depende de quem decide pagar o preço. E o que quase ninguém percebe é que toda vez que você escolhe a lógica de Paulo, você se aproxima silenciosamente da lógica de Cristo. Porque no fim, a história da salvação inteira pode ser resumida assim: nós devíamos. Ele disse: coloca na minha conta. E isso muda tudo. Próximo passo: nós vamos explorar outras cartas esquecidas que escondem, nas entrelinhas, revoluções teológicas que a igreja moderna quase não nota. O que está escondido à vista de todos ainda pode te desconstruir por completo. Até o próximo vídeo.